Decisão sem número, de 14 de dezembro de 1890, manda queimar todos os papéis, livros de matrícula e documentos relativos à escravidão existentes nas repartições do Ministério da Fazenda. A medida, assinada 2 anos e 7 meses depois da abolição da escravatura pelo então ministro dos Negócios da Fazenda, Rui Barbosa, tinha o objetivo de apagar todas as diferenças jurídicas entre as pessoas, preservando o conceito de cidadania republicana e impedindo qualquer discriminação. A decisão de Rui Barbosa atingia parcela importante da documentação sobre os escravos. A abolição da escravatura em 1888 foi o desfecho de um processo lento, marcado pela mobilização da sociedade, pela rebelião das senzalas e por muitas negociações e polêmicas na Câmara e no Senado. A escravidão durou no Brasil 150 mil dias, aproximadamente. Durante 150 mil dias, uma soma ao longo desse período de 10 milhões de africanos, alguns vindos da África, outros nascidos aqui, sofreram a mais brutal forma de tratamento possível, que foi a escravidão nos moldes daqueles vivenciados na América. Esses pretos não valem o fumo e a aguardente que a gente pagou por eles. Ficam doentes e morrem à toa, principalmente as mulheres. Dos 500 negros que embarcaram, acho que uns 400 chegarão vivos. Ah, mas a venda compensa. Ganharemos 10 vezes mais do que gastamos. A partir de 1530, o país absorveu cerca de 40% do total de africanos trazidos como escravos para a América. Por isso é que nós somos a nação mais negra fora da África. Como sabemos, o continente africano, seus filhos foram vítimas de séculos e séculos de tráfico negreiro, de escravidão e maus-tratos. Milhões de pessoas transportadas como cargas nos chamados navios negreiros, empilhados, sem conseguir se mover, sem conseguir se alimentar. Muitos se jogavam ao mar, sonhavam em voltar nadando à pátria-mãe em nome da liberdade. Os escravos trabalhavam especialmente nas minas e nas lavouras de café, cana-de-açúcar e algodão. Em 1864, havia 1.715.000 escravos no Brasil. 10 anos depois, esse número baixava para quase 1.541.000. Mais 10 anos e o número de escravos no país havia sido reduzido para quase 1.241.000, chegando a cerca de 723.000 em 1887, às vésperas da assinatura da Lei Áurea. De manhã cedo no lugar, todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava pela frente de um palanque, afincado ao pé de um tanque que chamavam bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada por um senhor, mocinho ainda. Minha veinha, que era flor dos cativeiros,
Ipuité, mãe de terreiro da família dos Cambindas. No parlamento, o primeiro texto abolicionista a tramitar foi uma representação de José Bonifácio, patriarca da Independência, à Assembleia Constituinte de 1823. Daí em diante foram 65 anos de luta até que a escravidão fosse abolida. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão, são mulheres desgraçadas, que sedentas, alquebradas, de longe, bem de longe, vem. Antes da Lei Áurea, o parlamento aprovou algumas leis que prepararam o Brasil para a abolição da escravatura. Uma das principais, em 1850, foi a que conseguiu acabar com o tráfico de escravos, conhecida como Eusébio de Queiroz. 21 anos depois, em 1871, o parlamento aprovou a Lei do Ventre Livre, que assegurava, com algumas restrições, a liberdade aos filhos nascidos de mãe escrava. Os debates em torno dessa lei mobilizaram a sociedade e deram ânimo ao movimento abolicionista. A sociedade brasileira contra a escravidão é um sucesso! Tem razão, patrocínio, mas precisamos intensificar nossos contatos políticos. Essa é uma luta difícil. Não podemos parar. Vamos organizar outras sociedades. Vamos continuar nossas denúncias na imprensa. A propriedade escrava é um roubo, é contrária aos princípios humanos. O caminho para a abolição não foi fácil. De um lado, os abolicionistas, inspirados no pensamento revolucionário do século XVIII, condenavam a escravidão, considerando-a incompatível com o liberalismo. De outro, os escravistas apontavam a importância econômica do escravo no contexto do sistema de produção estabelecido no século XIX em áreas periféricas, o plantation. Esse sistema, que privilegiava a monocultura, baseava-se no emprego em larga escala de mão de obra escrava, com o objetivo de atender às demandas das metrópoles. A questão da emancipação dos escravos sempre esteve presente no parlamento e voltou a ganhar força nos anos 1880 por pressão de associações, jornais e grupos urbanos. Diante da constatação de que os benefícios da Lei do Ventre Livre haviam sido limitados, novamente um clima de agitação tomou conta da sociedade. A situação estava ficando insustentável. Em 1884, o gabinete Dantas apresentou proposta que resultou na Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe. Ela tornava livres os escravos maiores de 60 anos de idade. Esse projeto de lei, essa proposição legislativa, trata basicamente a Lei dos Sexagenários. 1885 a 1886. Era um momento muito delicado do sistema escravocrata no Brasil, pois já as decisões tomadas pela legislação de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre, haviam demonstrado que não foram efetivas para se resolver a questão da abolição. Mas o Brasil, neste momento, era o último país do mundo a manter o sistema escravocrata. Cuba havia abolido a escravidão em 1880 e o Brasil permaneceu como o último sistema econômico do mundo, ou nas Américas, melhor dizendo, a manter a escravidão. Então, as questões relativas à manutenção do trabalho escravo haviam adquirido uma tensão e uma gravidade muito grande. Boa medida, essa proposição legislativa tinha um sentido de pacificar a nação. Em razão da fuga de escravos, da desordem, da anarquia introduzida nas unidades de produção econômica e das dificuldades dos magistrados, da justiça e das forças militares em dar conta dos problemas relacionados ao abolicionismo, à fuga de escravos e à criminalidade em geral, relacionada, portanto,
a própria crise do sistema escravocrata. Na discussão do projeto sobre os sexagenários, os parlamentares apresentaram emendas para alterar o texto original. Essa emenda de José Bonifácio, que aproveitou a discussão da libertação dos escravos acima de 60 anos e introduziu a proposição de libertação imediata dos escravos, imediata não, pois prevista para 1893, mas a abolição sem indenização e sem meios graduais e lentos, como era a proposta que estava sendo discutida. Naturalmente, não foi aceita a emenda. Tem umas mais articuladas, né, desse tipo aqui, que é quase um substitutivo, né? Nesse sentido aqui, não é uma emenda, mas é um substitutivo, ou seja, a proposta é exatamente substituir parágrafo ou artigo inteiro, né? E tinha exatamente esse nome aqui. Também é do José Bonifácio. É, no caso aqui, rejeitada como está notificado. Algumas vezes vinham até mesmo grafadas em lápis, como essa de José Bonifácio, assim, ó, num papelzinho solto. Isso dá a impressão do processo legislativo ser desorganizado, mas em absoluto não era, né? Isso é apenas testemunho da tecnologia que existia no período para implementar o processo legislativo. Pois ele era todo encadeado, era regulamentado e normatizado. Se os senadores apresentavam emendas, organizações da sociedade civil que acompanhavam o debate em torno da abolição encaminhavam ao parlamento petições e representações em defesa de seus interesses. Muitas delas estão no arquivo do Senado. Nesse caso aqui, nós temos uma representação do Clube dos Libertos contra a Escravidão. O interessante aqui são as assinaturas dos libertos. Se notar a irregularidade, mas também há que se destacar a regularidade, né, de várias delas, ou seja, eram libertos instruídos. Em menos de 2 anos, durante a tramitação da proposta de libertação dos sexagenários, houve 2 dissoluções da Câmara e 2 trocas de gabinete, com a substituição dos liberais pelos conservadores. A iniciativa sobre questões polêmicas, como a da lei dos sexagenários, cabia à Câmara, mas em momentos em que houvesse ameaça de desestabilização, o Senado assumia a posição de mediador de conflitos, de porto seguro da tramitação de qualquer proposta legislativa. Isso era possível porque o Senado exercia influência sobre a vontade política da Câmara dos Deputados. Na análise do projeto que deu origem à lei dos sexagenários, houve um fato significativo. O debate começou pelo Senado e não pela Câmara. Isso facilitou a tramitação da proposta e deu uma resposta à impaciência popular. A fria recepção da aprovação da Lei dos Sexagenários em plenário, no entanto, indicava que as expectativas geradas por sua tramitação haviam sido frustradas. Logo começaram a surgir propostas em favor da abolição imediata da escravidão, sem indenização. As sucessivas quedas de gabinete e a apresentação de diversos projetos abolicionistas indicavam que apenas a decisão de acabar definitivamente com a escravidão seria aceitável. Nos pouco mais de 2 anos que separam a Lei dos Sexagenários da Lei Áurea, ficou clara a crise de legitimidade do sistema escravista. As sociedades abolicionistas intensificaram suas ações, a imprensa assumiu a causa, as manifestações populares multiplicaram-se, as autoridades já não reprimiam a debandada dos campos e a desobediência jurídica dos magistrados.
os proprietários passaram a generalizar a alforria forçada, liberdade por meio de contrato de prestação de serviço com prazo determinado. No parlamento, o debate estava instalado de forma irreversível.